Olá, grato pela sua importante audiência. No programa de discussão especial de hoje, vamos falar do primeiro encontro Active Wellness. O evento vai reunir os nomes mais renomados da área da saúde e bem-estar do Brasil e do mundo. E para falar sobre o encontro, estou recebendo o Carlos Roberto Toaldo, ou simplesmente Toaldo, ex-atleta da Seleção Brasileira de Vôlei, campeão da Liga Mundial, medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Cuba, bicampeão sul-americano e medalha de prata na Copa do Mundo do Japão. Toaldo, muito obrigado pelo privilégio de receber aqui. Muitas medalhas, Toaldo. Parabéns para você, é um privilégio recebê-lo aqui, viu? Marcos, o privilégio é todo meu, amigo do Discussão Especial, prazer estar aqui com você. Vamos falar de bem-estar agora, as medalhas é coisa do passado já, mas são muitas, graças a Deus, eu tive uma carreira bem vitoriosa e agora tentar trabalhar isso, né? Tudo que eu passei como atleta, tudo que eu pude viver como atleta, poder colocar isso para quem está se formando, para os novos atletas, para os novos bailarinos, para quem mexe com o corpo, para quem trabalha com o corpo, que é fundamental trabalhar com qualidade. Sem dúvida. Me fala do evento, quando que vai acontecer, onde que é? Marcos, o evento vai acontecer aqui em São Paulo, de 14 a 17 de fevereiro agora, né, a partir de quinta-feira, no Espaço JK, aqui na esquina da Faria Lima com a Juscelino Kubitschek. É um espaço de eventos. Pela primeira vez no Brasil, o mestre instrutor Morten Dittmer, que vai aplicar um workshop de 4 dias com o método Franklin. O método Franklin foi criado em 1994 por um fisioterapeuta suíço chamado Eric Franklin, que usa imagens cognitivas e que é um método baseado na qualidade de movimento. Né? Eu tive o prazer de conhecer, pela primeira vez que o Morten vem para o Brasil, eu tive o prazer de estar com ele na sexta-feira e conhecê-lo. O discurso é muito coerente com a prática. O método Franklin não é a salvação de todos os problemas, mas ele pode contribuir muito. Eu tive a honra de trabalhar com, na minha opinião, o melhor preparador físico do Brasil, José Elias de Proença, tricampeão olímpico. Trabalhou comigo no clube, trabalhei com ele na seleção brasileira, é o preparador físico da seleção brasileira de vôlei feminina, é o homem, braço direito do Zé Roberto Guimarães, que também trabalha nessa linha, então eu pude viver isso. O que serve para você não serve para mim, não serve para outra pessoa. Individualizar o treinamento e trabalhar com qualidade do exercício, qualidade do movimento. Que é isso que o método Franklin propõe. Quer dizer, esse método Franklin, como você disse, ele é totalmente individualizado. Aí nós estamos falando só do mundo do atleta ou, de repente, uma pessoa, atleta de final de semana como eu, ou uma pessoa, de repente, mais idosa, que ela vai aprender a levantar do sofá, a caminhar diferente. Como é que é esse universo? Ele é tão abrangente que ele serve para um halterofilista, o método é aplicado na Seleção Americana de Halterofilismo, um bailarino, um executivo. Ele precisa sentar melhor, ele precisa levantar melhor da cadeira, ele precisa caminhar melhor. Esse executivo ele faz algum tipo de esporte, ele faz. Algum tipo de movimento ele faz, nem que seja de levantar da cadeira. Como que essa postura dele sentado 8 horas na frente do computador, o que vai ocasionar isso a médio e longo prazo? Então, mudar alguns vícios que o corpo já tem. E que a mente também estabelece. Né? Exatamente, que a mente estabelece, baseado em imagens cognitivas, em movimento, para que ele tenha uma qualidade melhor de vida. Seja ela para alta performance ou não. A pessoa, o idoso que precisa se movimentar, claro. O grande desafio do ex-atleta é como é que eu vou chegar. Porque eu achava que eu ia jogar a vida inteira. Mas o atleta tem uma vida útil e a carreira dele vai acabar, sim. Acabou a minha, vai acabar do Neymar, acabou do Giba, vai acabar do LeBron James. O atleta ele vai se aposentar e ele vai viver, a longevidade do ser humano está aumentando. Então, como é que eu vou chegar com 50, com 60, com 70, com 80 anos? Né? E se você tiver aprendido isso durante a sua carreira de atleta, melhor vai ser a tua terceira idade. Para a pessoa comum, para a pessoa normal, também da mesma forma. A dona de casa, a senhora que é idosa, que pratica yoga, que quer fazer um exercício, que tem dor nas costas, que tem dor na cervical, é normal isso. É do ser humano, você usa o corpo. Claro. Mas é aprender a usar o corpo de uma forma melhor. A gente separou um vídeo, eu queria até que você comentasse em cima, exatamente para a gente ter uma ideia de como funciona, né? Até porque o ciclo de Solar, realmente, ele utiliza esse método. A Beyoncé
também ela utiliza nos palcos, né? O Morten é coach da Celine Dion, da Beyoncé, do Cirque du Soleil, da Seleção Americana de Halterofilismo, Tivoli Ballet de Copenhague, Juilliard School de Nova York. Então o currículo dele é muito extenso. E é um método inovador, um método muito bacana que está chegando agora pela primeira vez no Brasil. Que bacana. Você treinou nesse método também, é isso? Não tive a oportunidade. Você não teve oportunidade? Não tive a oportunidade ainda. Para esses atletas, o que muda no dia a dia? Você conhecedor desse método? Eu passei a conhecer agora, depois que a gente decidiu realizar esse evento. Eu fui pesquisar quem era o Franklin, quem era o Eric Franklin, como foi criado o método, a biografia do Morten, e me encantou, porque é uma coisa que eu vivi no meu dia a dia com o José Elias de Proença, a qualidade do exercício. Tá. Então tem uma sinergia muito grande entre o discurso do Zé e o discurso do Morten também. Estou ansioso para conhecer o método in loco aqui, pessoalmente. Que bacana. Vamos ver o vídeo agora. Vamos lá, vamos passar esse vídeo e a gente vai falando em cima. I've been here in Vegas for more than 2.5 years. Todo, essa aí é uma das artistas do circo, né? Do Cirque du Soleil. É. Ela está falando que o método, que ela está muito feliz, né, por ter tido a oportunidade de... Aí é o Eric que está dando uma aula para o pessoal do Cirque du Soleil. E aí ele vai utilizando os movimentos, é isso? Baseados, exatamente. Baseados, né? E são movimentos... Ali o core, né? O centro de gravidade. Esse é o Eric Franklin, é o criador do método. Esse é o criador do método. E essa é uma artista do Cirque du Soleil. E são movimentos simples, né? Que nós fazemos no dia a dia, é isso? Movimentos simples. Agora, você imagina que você já tenha tido a oportunidade de assistir o Cirque du Soleil. O movimento que eles fazem, o equilíbrio que o atleta precisa ter... o método ele é diretamente direcionado para isso. Óbvio que não é sozinho que ele vai acontecer. Eles trabalham musculação, eles trabalham condicionamento anaeróbico também. Esses também são todos... Parece um exercício simples. Parece, pulinho. Para o leigo, né? Como eu, sim. Exatamente, mas em pequenos exercícios simples você consegue criar uma consciência corporal. Que bacana, que bacana. E aí, o resultado, ele não demora muito para aparecer. Quanto tempo o resultado? Você tem ideia, Antônio? É a médio prazo. Nada é imediato, né? Mas você consegue, eu sei porque eu trabalhei, né, com método de treinamento também aplicado pelo Zé, e num primeiro momento, você tem o atleta está acostumado com um tipo de treinamento, você tem que quebrar certos paradigmas ali. Então, quando você começa a ver o resultado, é rápido. Isso aí, em 3, 4 meses, você já começa a ver o resultado de equilíbrio, de postura. O exercício que você tinha uma dificuldade um pouco maior para realizar, você consegue realizar com mais facilidade. E aí é aí que você começa a acreditar, de fato, no método de treinamento. Então, para quem trabalha com yoga, trabalha com pilates, trabalha com o educador físico, o personal trainer, que ele começa a ver no aluno dele ali o próprio resultado, o próprio aluno vai sentir a diferença. Agora, esse método, ele é um método antigo, novo? É um antigo novo. Um antigo novo, é isso? Novo, nada se cria, na vida nada se cria, tudo se copia. Quer dizer, você vai adaptando, né? Mas a criação é do Eric Franklin. E teve um desenvolvimento ao longo do tempo, ou realmente é um exercício, quando eu falo, né, é o antigo novo, que ele serve exatamente e ele vai se adaptando, né? Não nós vamos nos adaptando. Como é que é essa relação? O trabalho é muito individualizado. Tá. Né? Se você tem o artista do Cirque du Soleil não vai ter o mesmo trabalho físico que o levantador de peso da Seleção Americana de Halterofilismo. São trabalhos diferentes e perfis diferentes de atleta e de esporte. Então, esse antigo novo é muito adaptação, é muito direcionamento e individualizar o trabalho. Aí cabe ao Eric, cabe ao Morten identificar qual é a atividade de cada um e aplicar o método que lhe cabe. E é muito bacana porque
pelo que você está falando, realmente é uma coisa muito universal, né? Sim. Em relação... Ele é bem abrangente. Bem abrangente. Dona de casa, a pessoa que tem uma idade um pouco mais avançada. E aí no esporte, a gente, de repente, futebol, vôlei, uma bailarina, como eu citei, a cantora Beyoncé, quer dizer, as atividades, né, do palco. É uma coisa abrangente de verdade isso aí. O corpo, né? O corpo de baile da Beyoncé também. Os bailarinos da Beyoncé, eles precisam ser preparados. Qual é o método de treinamento que é usado para eles? Porque o cara salta, o cara tem a coreografia. O jogador de futebol também, né? A dona de casa, porque ela vai varrer a casa, ela vai... Postura, Se ela tiver uma postura correta, a chance dela ter uma lesão, de ela ter uma dor nas costas, ela diminui drasticamente. E como é que vai ser esse evento? Como é que serão os workshops? Aliás, vamos começar aqui. Quem vai participar? Quem serão os palestrantes? Nós temos 2 palestrantes, a gente mudou um pouco o formato do evento, justamente para aproveitar a vinda do Morten aqui e ter mais espaço para divulgar o trabalho dele. Bacana. Como eu te falei, o trabalho dele ele é muito conhecido na Ásia, Europa e Estados Unidos, mas é a primeira vez que o Morten vem para o Brasil. Ele está encantado e está extremamente empolgado. Seja bem-vindo, né? E a gente está trazendo ele, aproveitando ele e levando universidades, escolas de dança, clínicas de fisioterapia, para que ele possa realmente divulgar o trabalho dele, que as pessoas passem a conhecer e não só as pessoas que vão estar no evento. Então a gente decidiu reduzir os palestrantes para deixar essa agenda do Morten um pouco mais flexível para que a gente faça esse trabalho. E transferimos o evento original, que seria agora de 14 a 17, para um segundo semestre. Com isso, a gente consegue, essas pessoas que vão participar do evento, que são formadores de opinião, que são personagens trainer, educadores físicos, fisioterapeutas, pessoal que trabalha com yoga, com pilates, que trabalha com o movimento, que trabalha com o corpo, podem vir, ter essa vivência num petit comité, digamos assim, né? Tem uma proximidade maior com o Morten. E eu tenho certeza absoluta que esse profissional que vai participar desses 4 dias dessa vivência vai poder falar bem, porque ele viu em loco. Uma coisa é eu te contar o que é o trabalho. Uma coisa é eu te mostrar a imagem do Morten, a gente vê o que a gente viu agora, o depoimento de um atleta. E outra coisa é a pessoa viver, o profissional viver ali, ser tocado, o Morten poder trabalhar com o corpo daquela pessoa, ele sente a diferença. Como é que vocês separaram isso? Essa é a minha dúvida. A gente vai ter a prática? Nós temos a prática, são 4 dias, né, 4 temas distintos. De que horas a que horas? Qual que é o período? Só pra gente... O evento começa na quinta-feira, dia 14, às 17h30, aqui no Espaço JK, e aí já tem um credenciamento e a prática são 3 horas de workshop com o Morten. Depois, no dia seguinte, também no mesmo horário, no sábado nós temos uma palestra da Larissa Aguiar, que é nutricionista do São Paulo Futebol Clube, foi nutricionista da Seleção Olímpica de Handball, então ela vai participar do evento com a gente também, falando de Mindful Eating, falando de alimentação, que está diretamente ligado a quem trabalha com o corpo, né? Isso eu quero saber de você. E depois, aí a prática era pela manhã, no sábado, começa às 10 da manhã, até às 13 horas, uma pausa para o almoço e depois a palestra da Larissa. No domingo, da mesma forma, às 10 horas da manhã, o workshop até às 13, pausa para o almoço, e um tema que vai ser abordado é fáscia com o Johannes Freiberg, que é um professor da USP, vai falar de fáscia, a membrana que envolve o músculo, como liberar a fáscia para que você tenha um aumento da tua força, um aumento de rendimento. E fáscia é um tema que o próprio Eric aborda bastante também, por ser fisioterapeuta. E deve ter uma importância muito grande, né? No desempenho de todos nós, né? Principalmente do atleta, né? Aí, o atleta, para todos nós, mas o atleta de alto rendimento, qualquer milésimo de segundo e qualquer ganho de força a mais, já faz toda a diferença, né? Representa muito. Bom, você é campeão olímpico, então você sabe isso mais do que ninguém. Quer dizer, a disputa ali lá em cima, a diferença é pouca. Né? A diferença é pouca. Do primeiro para o segundo, a diferença são os detalhes, né? Detalhes. São os detalhes. Você falou da alimentação, né? Da nutricionista do São Paulo. Você, como ex-atleta, você joga ainda brinca, tento né? jogar no Master, né? Joga no Então continua. Me convidaram, eu fiz a besteira de aceitar. E você está jogando no Master, Eu jogo no Master. Tem uma equipe aqui no Campo Belo, aqui no Jabaquara. Não dá para parar, né, de vez, né? Você não pode parar de se movimentar. E a movimentação do corpo, né? Eu gostaria de ter mais tempo pro meu corpo. Eu gostaria que você, quando você sai da quadra, você passa para de trás da mesa, e aí o trás da mesa te ocupa muito tempo para poder
Porque hoje Você é empresário hoje, Tony? Eu sou empresário de atletas. Eu tenho uma agência que cuida de atletas. Qual que é o nome da sua agência? One Sports Agency. Que é aqui em São Paulo mesmo? Aqui em São Paulo. E a gente cuida da carreira de atletas de vôlei. Que eu faço uma parte também comercial num projeto de dança. E é por esse motivo que a gente se juntou e quis trazer o Morten, pela aplicabilidade na dança. É o Will Baleta, é um projeto da minha esposa. É um festival de dança que cresceu muito. Foi criado em 2016 e sempre teve a preocupação com a educação. Não a educação no sentido de educar, de ensinar a escrever, ensinar a falar, mas a educação corporal. A educação, quanto melhor a performance do bailarino, quanto melhor preparado ele estiver, melhor vai ser a performance. Então, esse método inovador, que está lá fora e não está aqui, que pouca gente conhece, a gente quer levar para os bailarinos, porque a gente tem certeza que se eles absorverem isso e eles se interessarem por isso, as suas performances vão ser vai ser melhor. Será melhor. A sua esposa é bailarina? Não, as minhas filhas são. As suas filhas são bailarinas? Quantos anos tem suas filhas? 13 e 16. Olha que barato. E aí você já teve esse olhar clínico, né? Porque eu vivi essa vida inteira, né, Marcos? Eu vivi essa vida inteira. Eu tive a sorte de trabalhar com excelentes profissionais. O Zé Elias é um deles. Né? Trabalhei com o Zé Roberto Guimarães, trabalhei com o Josenildo Carvalho como técnico. Então eu tive o Bebeto de Freitas, falecido Bebeto de Freitas, então eu tive a sorte de trabalhar com excelentes profissionais. E você consegue comparar, né, o que é muito bom do que não é tão bom assim. E eu tomo muita bronca em casa, porque eu cobro muito das minhas filhas. Mas você não dançou balé? Não, eu não dancei balé, mas eu fiz esporte. E para você estar no palco, você tem uma preparação de um atleta. Sim. Então se você não se preparar, não se alimentar, não descansar, não treinar de forma correta, não descansar de forma correta, não fizer um trabalho preventivo para estar lá, primeiro que o trabalho preventivo, se você não fizer, você vai se lesionar. Se você não descansar, tua performance começa a cair. Se você não se alimentar de uma forma correta, você vai começar a perder e queimar massa magra. Tua performance também começa a cair. Então você tem que ter... o atleta de alto rendimento é o que a gente fala para os nossos atletas, os atletas de vôlei que a gente agencia. Ele é um conjunto de fatores. O fora de série é um conjunto de fatores. Ele precisa ter uma boa assessoria financeira, contábil, nutricional, um bom preparador físico, um bom fisioterapeuta, um excelente técnico, e a bola está lá para igual para todos. Mas quem tem esse conjunto e entende isso, sai na frente dos demais. Quem que são os jogadores que você agencia hoje? A gente tem a Rosa Maria Montebelli, que é a capitã da seleção sub-23, melhor jogador do mundo. Douglas Souza, campeão olímpico em 2016 com a seleção olímpica. O mais novo campeão olímpico depois de Marcelo Negrão. Que bacana. Foi campeão olímpico aqui no Rio de Janeiro. E acabou de ser eleito o melhor atacante do mundo no Campeonato Mundial em 2018, em outubro. O Douglas Souza, Gabriel Vaccari, que estava entre os 14 na Olimpíada. Matheus Gonçalves, que é o levantador do São Judas Vôlei. Que bacana. A gente tem 70... Juma Fernandes, que foi a melhor jogadora do mundo na categoria sub-23, que também é uma atleta promissora. A gente tem 70 atletas na agência. 70 atletas? 70 atletas. A agência é grande, com certeza. O mundo empresarial do vôlei é totalmente diferente do mundo empresarial do futebol? As cifras são diferentes, né? Primeiro que você tem menos empresários, pelo volume de atletas profissionais ser menor. Você tem um número de praticantes muito grande do esporte, do vôlei, mas poucos profissionais. Profissionais que eu digo atletas. E aí você tem menos empresários, a referência financeira também ela é bem menor, infinitamente menor do que um volume de dinheiro que é movido no futebol, né, principalmente nos grandes clubes. Mas a gente está trabalhando, tem muita coisa a ser feita ainda, cresceu muito, a gente esperava que tivesse um boom depois da Olimpíada. Esse boom não veio, até porque no domingo acabou a Olimpíada, na segunda-feira ninguém falou de esporte, só se falou de política e continua falando. Não que não seja importante, acho que é importante, mas o que a gente esperava é que essa Olimpíada fomentasse o esporte e desse visibilidade para o esporte, e o poder público e a iniciativa privada visse o esporte como um negócio. De fato ele emprega muita gente, ele movimenta muito dinheiro, mas ele é visto como ajuda, e não pode ser ajuda. Assim como a dança. Não pode ser ajuda. A vinda do Morten para cá me seduziu justamente por isso, para tentar mudar isso. É um trabalho de formiguinha, não é um trabalho fácil, porque a gente tem muita coisa a ser feita. Primeiro é quebrar paradigmas, né? Primeiro é quebrar uma cultura. Não pode ser uma esmola, não pode ser uma ajuda. O bailarino ele se prepara tanto quanto qualquer outro profissional. E às vezes até mais, né? Até mais. Se ele não treinar exaustivamente, ele não vai conquistar. O atleta também. Se ele não treinar exaustivamente, ele não vai conquistar. Para você chegar a ser um campeão olímpico,
São 8 horas, 9 horas, 10 horas de treino por dia. Fora o treino, você tem uma preparação mental. E você tem uma análise do adversário, você tem que estudar. O atleta... Por isso que a gente insiste muito nisso, da questão da educação, que eu comecei lá falando do Baleto. A educação é importante para o bailarino, no sentido de ser educado a fazer o movimento correto, no sentido de ser educado a toda essa cadeia alimentar, nutricional, de performance, preventiva, tudo para ele poder estar no palco. Do atleta também não é diferente. Fora da quadra, acaba o treino, ele vai para uma fisioterapia para poder fazer um trabalho, né, de prevenção, para ele poder estar no treino 100% no dia seguinte. Fora isso, ele vai ter que estudar o adversário. Eu tenho um jogo depois de amanhã contra o time A, eu tenho que saber o que o time A faz. Apesar de todo mundo se conhecer, eu preciso saber o que o time A faz, o que ele mudou, o que ele está evoluindo, qual é a minha estratégia, né? Claro, exatamente. Claro. E depois tem o time B. E aí, se eu venci ou não venci a partida, eu tenho que analisar o porquê. Então não é chegar simplesmente no horário do treino e treinar e vamos embora, e amanhã tem jogo tal hora e eu chego lá para jogar. Existe um estudo prévio. A tecnologia hoje te favorece muito, né, para isso. Você falou, né, a situação mental, o nutricional. Todos estão relacionados a esse método? Há um método Franklin, sim, porque você precisa se alimentar bem, então está relacionado a movimento. Tá. Ao mental, sim, você precisa entender o que é o trabalho a ser feito para você poder adquirir. Então, grandes profissionais, o profissional que a gente está, o nosso público-alvo para esse evento são os acadêmicos que buscam informação, que buscam novidade. E a gente tem certeza que fazendo esse evento, muita gente vai pergunta onde é que estava esse cara, como é que eu não conheço isso? Esse é o grande desafio. E é assim que acontece, né? Exatamente. Porque eu entendo, se eu estiver errado, você me corrija. Por exemplo, o profissional da educação física, não desmerecendo, mas de repente ele está lá envolvido dentro da academia e muitas vezes não tem tempo para estudar e de repente para pesquisar, para se atualizar. Isso acontece muito, né? Acontece muito. Uma ótima oportunidade. É mais ou menos por aí? É exatamente isso. Ele fica tão envolvido com o dia a dia. Só que esse dia a dia, ele vai, tudo que foi feito hoje, amanhã pode ser obsoleto, né? E você vai perdendo espaço no mercado. Quanto melhor capacitado você for, quanto melhor treinado você for, quanto mais novidades você tiver, digo de qualidade, melhor é a tua performance. Isso para o atleta ou para quem está ensinando, ou para o professor, ou para qualquer cidadão, para qualquer área. No jornalismo também, você tem que estar antenado o que está acontecendo de mais novo, você tem que estar antenado nas notícias, você tem que estudar para isso, não é chegar aqui simplesmente e apresentar um programa. Assim como o executivo também. O mercado está aí, as novidades, a velocidade de informação e a velocidade como o mercado se transforma, faz com que você estude eternamente. E para o profissional de educação física não é diferente. Não é. Todo, eu queria aproveitar a sua experiência internacional. Você tocou num assunto que eu achei bacana, que é realmente a falta de políticas públicas que o nosso país, né, tem. Né? E ainda agora, talvez aí a retirada de algumas empresas estatais que realmente patrocinavam o esporte, ou pelo menos a redução de boa parte disso, né? Aproveitando essa tua experiência, esse teu olhar clínico, você jogou por tantas equipes, né, fora do país, lá tudo é mais fácil do que aqui mesmo, Não, é tão difícil quanto, Marcos. É tão difícil quanto. É como você entende isso, como você absorve isso, como o poder público e a iniciativa privada absorve isso. O modelo de esporte no Brasil a gente não tem definido ainda, né? Nos Estados Unidos a gente sabe que é universitário. Aí você coloca o basquete universitário, você vê uma arena com 20 mil pessoas assistindo basquete universitário. Desse universitário será feito um draft que os atletas profissionais vão para a NBA. E lá é onde realmente rola dinheiro. E aí as pessoas se degladiam para assistir um jogo da NBA, para comprar ingresso para assistir um jogo, para assistir o LeBron James, o Stephen Curry e tal. No Japão, são as empresas. Eu joguei no Japão, fui campeão japonês. São as empresas. Então você trabalha na empresa, você é um atleta da empresa e quando você se aposenta, você passa a ser um funcionário da empresa. E aí os times ou as empresas, né, eles contratam jogadores estrangeiros. Hoje é apenas um por time. Quando eu joguei no Japão eram 2 por time, 2 brasileiros. A gente conseguiu ser campeão japonês, 1 por time. Então, esse cara ele ganha muito bem porque ele vem para salvar a pátria. Mas todos os outros, no pós-carreira, eles têm uma função dentro da empresa. Né? Tem uma continuidade. Linkado com universidade, com educação. Então, ele vai se capacitando, ele estuda também nesse tempo. Dá para fazer isso. O calendário te permite isso.
Na Itália são os patrocinadores, são as cidades, normalmente o time leva o nome da cidade, e aí todas as empresas que aí estão na cidade, todo mundo contribui um pouco. Hoje menos, porque a crise na Europa afetou bastante o esporte, assim como a crise aqui afetou bastante o esporte também. Aqui a gente precisaria encontrar um modelo de negócio, mas não ver como ajuda e não ver como lei de incentivo. A lei de incentivo, na verdade, ela é importante, mas ela precisa ter ajustes. Né? Não pode ser uma festa do jeito que estava sendo. Imagino que vai melhorar a partir de agora, a gente torce para que melhore. E o incentivo às empresas também precisa ser maior. Não digo incentivo fiscal. Eu acho que os profissionais que trabalham dentro das empresas, que trabalham com os produtos, precisam ver isso como negócio, precisam ver como potencializar isso de uma forma com que a empresa seja vista como referência, o produto seja visto como... E o atleta precisa comunicar também. Não estou falando que o erro está só do lado de lá, o erro está do nosso lado também, eu sei porque eu fui atleta. Na minha época, quando você fazia 30 pontos por jogo, você era um ídolo, tirava foto, ia lá, dava autógrafo e boa. Hoje, se você faz 30 pontos dentro da quadra, você tem que fazer 60 fora. Porque as redes sociais estão aí, você tem que se comunicar com o teu público, você tem que vender o produto. O atleta precisa entender isso. A parte do atleta também. Ele precisa entender que ele é um produto, que ele é uma empresa e que ele precisa dar lucro. Ele precisa dar lucro para quem está pagando o salário dele e para ele. Porque ele vai, quanto melhor ele jogar, melhor vai ser o contrato dele. A tendência do contrato dele é melhorar, mas ele precisa vender isso. Então o fato de eu ter aparecido na televisão, jogado bem, não quer dizer que eu vou vender aquele produto. Eu tenho que estar no ponto de venda, eu tenho que estar me comunicando com quem compra o meu produto. E o atleta precisa entender isso aí, ele tem que estar na quadra, ele precisa treinar, por isso que eu te falei, a performance dele não é só dentro da quadra, ele está na quadra, está trabalhando, está treinando, aí ele vai para o jogo, tá jogando. Depois do jogo, no dia seguinte, ele tem que dar autógrafo. Com certeza. E tem que ir lá tirar foto com o torcedor, ele tem que vender o produto, o pacote de macarrão, o refrigerante, o que quer que seja. Na Europa é muito fácil você mudar isso, são 12 horas, sai daqui, cruza o Atlântico, lá você entende perfeitamente isso. Real Madrid, Barcelona. Eu sou amigo do Belletti me falou, no Barcelona, você vai lá, você está no contrato isso. Você sai correndo do treino, você vai para a loja, você tem que assinar tantas camisas lá. Você tem que tirar foto não sei aonde. O Barcelona vai para a China, você tem que tirar foto com não sei quantas crianças. Isso faz parte do contrato do atleta. Aqui, a gente ainda não entendeu que isso é importante. A gente ainda não entendeu, é muito grande isso. Alguns atletas já entenderam isso e são aqueles que se sobressaem. É a cultura. É a cultura. Tuado, muito obrigado pela sua presença. Chegamos ao final do programa. Sucesso nesse workshop e te espero aqui no próximo, tá bom? Marcos, eu que agradeço. Obrigado à audiência também. Obrigado pelo espaço. A gente tem certeza que vai ser um sucesso esse evento. Estão todos convidados de 14 a 17 de fevereiro, Espaço JK. Primeiro encontro Active Wellness com o Morten Dittmer, primeira vez no Brasil. Obrigado pelo espaço aqui, Marcos. Sucesso! Obrigado. Muito obrigado a você também que nos acompanhou. Se você quiser rever este programa, é só acessar o nosso canal no YouTube TV Alesp. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência e até o próximo programa.